Que bênção é ter você aqui com a gente! Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Seja muito bem-vindo ao Manaí News. Hoje é quarta-feira, oh que maravilha, quarta-feira! E hoje é dia de Manaí News, dia 26 de abril. E a partir de agora, vamos compartilhar aí com você, hein? Diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, na região. Atenção para a região de hoje, região sul do Brasil, nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fique com a gente, a partir de agora, o Manaí News está entrando no ar. E você já sabe que o Manaí News agora tem edições diárias de segunda a quinta-feira. Agora, o Manaí News está mais dinâmico e os nossos correspondentes passam a ter mais tempo para trazer as notícias de sua região. E hoje nós vamos chamar os nossos correspondentes do Sul, começando pelo estado do Paraná, com o nosso correspondente, o nosso querido irmão, o pastor Elimar. Pastor Elimar, Pai do Senhor Jesus, o que está acontecendo aí na região? Conta pra gente. A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa, irmãos que acompanham o Manaí News. Vamos falar então do Paraná. Desde já peço aos pastores das nossas igrejas que enviem o material para que possamos fazer aqui as edições e também divulguem depois o link do Manaí News nos grupos de assistência, que os irmãos possam estar divulgando, né, o que o Senhor tem operado em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa edição nós vamos começar pela área de Maringá, onde ali no Manaí foi feito um batismo com as igrejas da área. Pastor Emerson nos passou que 10 irmãos desceram as águas e houve a ceia do Senhor com as igrejas da área, uma grande festa. Ainda em Maringá, no Manaí, os jovens tiveram grandes experiências com o seminário, que foi feito especialmente para eles. Foram grandemente abençoados. O pastor Fernando Matos vai nos contar um pouco sobre essa festa. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor Pastor Elimar. Nós estamos aqui no Manaí de Maringá, felizes, reunidos aqui com os jovens, que isso tem muito nos abençoado com as mensagens e a presença do Espírito Santo agindo nas nossas vidas tem sido muito edificante. Nós enviamos um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, que bênção, pastor Fernando. Continuando então na região norte ainda, para a área de Cascavel e Rondon, pastor Jurandir nos informou que houve o seminário também para os jovens. Mas não foi só isso não, à noite foi feita uma vigília com os jovens que participaram do seminário e saíram de lá renovados. Na cidade de Araponga se inicia um ponto de pregação. Os pastores Adriano e Claudomiro estavam presentes neste primeiro culto e também 10 visitantes presentes, uma grande bênção para aquele local. E os irmãos daquela igreja não pararam não, após o culto saíram fazendo serenatas. Dessa vez foi o pastor Ivo que acompanhou os irmãos nesta bênção. Agora vamos para a região sul, na área de Pato Branco ainda, lá em cima, na cidade de Francisco Beltrão, pastor Sebastião nos informou que foi feito 2 cultos especiais nessa cidade. No primeiro culto tiveram presentes 18 visitantes, e no segundo culto, 12 visitantes, trazendo uma alegria muito grande para a igreja, com o número de visitantes alcançado nesses 2 cultos num final de semana só. Na cidade de Pato Branco, onde foi feita a evangelização com os jovens do Evangelho Sem Fronteira na semana anterior, ainda estão colhendo muitos frutos daquele trabalho que foi feito. Os irmãos puderam glorificar a Deus por receber 20 visitantes neste final de semana, uma grande alegria, e o pastor Valmir nos passou essa informação, glórias ao Senhor. Também no ministério do pastor Valmir, um culto no ponto de pregação na cidade de Coronel Vivida. Ali também 4 visitantes pela primeira vez. Descendo um pouco mais para a região sul, vamos passar aqui pela nossa área, a área de Ponta Grossa, onde gravamos o Manaí News. Tivemos uma evangelização do Evangelho Sem Fronteiras, o culto, que é feito às vezes na segunda, às vezes nas sextas-feiras, em Carambeí, onde o pastor Silvio e o pastor Danilo estiveram presentes neste culto.
e nos contaram da grande bênção que foi esta evangelização para a igreja. Lembrando que neste culto os arautos fizeram o trabalho e trouxeram 9 visitantes que foram assistidos e saíram edificados. O pastor Danilo também informou sobre um culto num ponto de pregação numa cidade nova, cidade de Tomazina, no Paraná. Primeiro culto nessa cidade e olha o resultado, 19 pessoas, 13 delas eram visitantes participando deste primeiro culto. O pessoal estava ansioso para esse culto já há algum tempo. Agora vamos para a capital, Curitiba, onde neste final de semana, no Manaim, tivemos muitas atividades. A primeira foi no sábado pela manhã, onde os jovens teriam alguns ensinos presenciais, mas como vimos que existiria a transmissão de Domingos Martins, optamos por acompanhar a transmissão desde o período da manhã. No intervalo do almoço, às 13h30, foi feito um culto contando as experiências dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras, que foi feito na cidade de Pato Branco na semana passada, onde muitas experiências ali edificaram as nossas vidas. Logo após, participamos da última parte da tarde deste abençoado seminário com os jovens. Jorge, aqui na cidade de Curitiba, ainda queremos mostrar 2 evangelizações que foram feitas em uma área chamada Xaxim. Uma foi na igreja do bairro Xaxim, onde 102 irmãos participaram dessa evangelização, sendo eles 21 visitantes. E na igreja do bairro Sítio Cercado, o pastor Normando também nos passou sobre a grande festa. Havia ali 101 participantes, 39 deles eram visitantes. Receberam ali então uma classe de acessibilidade, 3 crianças, onde a mãe de uma delas ficou impressionada com a maneira que esta obra acolhe as crianças pertencentes ao grupo de acessibilidade. Agradecemos desde já ao diácono John, que nos passou todas essas informações. E olha só, andando pelo Manaim de Curitiba, encontramos o pastor Normando e pedimos para ele contar um pouco dessa experiência que essa visitante teve, referente ao cuidado que temos com esta classe. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor Jesus, Jorge Pessoa. Nós estamos aqui com o pastor Normando. Nós acabamos de passar algumas fotos e falar sobre a evangelização das crianças na igreja do Sítio Cercado. O pastor Normando, ele é responsável pelo trabalho de acessibilidade aqui em nossa região. Estamos aqui no Manaim de Curitiba, encontramos ele aqui e nós pedimos para ele contar um pouco mais sobre a experiência de uma mãe que tem o filho que pertence a esse grupo, referente a essa evangelização. Pastor Normando, conta pra gente essa experiência. Então, pastor Jorge, a paz do Senhor Jesus, prazer estar aqui testemunhando isso. Nós tivemos em março agora a evangelização das classes, os seminários, e nessa igreja no Sítio Cercado, nós tivemos ali uma mãe, ela tem uma filha que tem 15 anos, tem síndrome de Down, a menina, e ela ficou encantada com a maneira como foi transmitida a aula. E o comentário dela foi o seguinte, depois de uma assistência, que ela frequenta uma igreja evangélica, mas que a filha acaba ficando excluída, porque não tem um trabalho específico para crianças ou jovens com necessidades especiais. Então ela ficou maravilhada e ficou de voltar para que a filha possa ser atendida. Então esse é o nosso testemunho daquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso mês, especificamente nesse mês aí de março. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós tivemos também um batismo, que passamos na outra edição. Quantas vidas foram batizadas? Foram 4 varões. 4 varões, que bênção. O pastor Normando é responsável também por uma das áreas aqui da região de Curitiba, a área do Xaxim. Pastor, obrigado pela participação. Amém. A paz do Senhor. O pastor Jorge ainda informou 2 atividades no Manaim de Curitiba. A área do Boa Vista fez uma vigília com os jovens na sexta-feira à noite. E a outra um culto em um ponto de pregação em Almirante Tamandaré, e contou com a presença de 35 irmãos, sendo 15 visitantes. Ficaram muito felizes em receber 2 visitantes
que entraram pela primeira vez e se identificaram com os dons espirituais. Foi uma grande bênção. Jorge, encerramos a nossa participação no Manaim News glorificando o nome do Senhor por essa oportunidade. E se assim o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos de volta com mais informações. A paz do Senhor Jesus a todos. Jorge. Glória a Deus, aleluia. Vamos descer um pouquinho o nosso mapa e agora vamos diretamente para Santa Catarina falar com a nossa irmã Patrícia Winter. Patrícia, fala pra gente as notícias aí de Santa Catarina. Pai do Senhor, irmã Patrícia. Paz do Senhor Jesus, Jorge. Aqui em Santa Catarina nós tivemos diversas atividades realizadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No último dia 16 de abril, nós tivemos um culto especial na cidade de Alfredo Wagner. Vamos conferir um vídeo deste momento tão especial. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando gritar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando gritar na terra, no céu vai continuar. E também na região da Serra Catarinense houve um batismo na cidade de Imbuia. Pastores da Grande Florianópolis, irmãos da igreja local e de outras regiões estiveram presentes. No Anfiteatro Içara, no sábado, dia 15 de abril, à noite, os jovens da área sul realizaram uma vigília. Aproximadamente 120 pessoas estiveram presentes neste evento. No domingo pela manhã, dia 16 de abril, todas as igrejas do município de Palhoça participaram da Escola Bíblica Dominical aqui no Manaim de Florianópolis. Aproximadamente 250 pessoas participaram do evento e assistiram à transmissão via satélite diretamente do estado do Espírito Santo. Após a transmissão do satélite, o obreiro Tomasian da igreja do Aririú, em Palhoça, foi chamado para servir como diácono na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tão grande bênção para a área de Palhoça. No domingo à tarde, também foi realizado o culto de abertura do projeto Aprendiz. No município de Imbituba, ocorreu a troca de ministério. O pastor Juvenal Crispim estava responsável pela igreja e agora assume o pastor Eduardo Rieger. No sábado, dia 15 de abril, aconteceu um batismo na cidade de Joinville. 5 pessoas desceram as águas. Estiveram presentes os pastores Dário, Keiser, João, Cassiano e o ungido William. Aproximadamente 80 pessoas das igrejas de Joinville, Guaramirim e Jaraguá do Sul também estiveram no local. E na igreja de Jaraguá do Sul, centro, aconteceu a formatura do projeto Aprendiz, no dia 16 de abril. Neste culto, 11 irmãos receberam seu diploma de formação do curso. Glória a Jesus! E em Blumenau, 150 irmãos das igrejas de Garcia, Gaspar e Timbó se reuniram no dia 16 de abril para participar do batismo, onde 10 vidas desceram as águas. No último sábado foi realizado o Seminário de Jovens, com transmissão via satélite para todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, os jovens se reuniram em diversas localidades para acompanhar as aulas. No Manaim de Florianópolis, tivemos um total de 217 irmãos presentes no Seminário de Jovens. Confira a entrevista do pastor Fádio Zalvin, de Blumenau, sobre a aula que ele ministrou presencialmente às 14 horas antes do retorno do satélite. Nós vivemos hoje um momento em que o jovem precisa de uma experiência de salvação. E essa busca é individual, é uma busca aos pés do Senhor, e vemos isso, a preocupação do Espírito Santo nessa última hora de se revelar para que eles tenham essa experiência. E onde usar essas vestes, nós falamos aqui hoje no assunto de Esaú, que quando saiu para a caça, a roupa de gala que ele tinha, que era a bênção da primogenitura, ele deixou em casa. Ou seja, o que nós trouxemos para os jovens é que a vestimenta de salvação, a roupa de gala, que fala da veste de salvação, nós temos que viver isso a todo momento, na escola, no trabalho,
principalmente dentro do lar. E outra coisa importante para que Deus nos abençoe e abençoe a cada jovem, quando o pai Isaac cheirou o filho, ele tinha o cheiro do campo, que fala do bom cheiro de Cristo. E isso nos fala do que? É a candeia cheia, né? E nós temos aprendido lá em Cantares, e a igreja da última hora, do breve, que é a candeia cheia do azeite e as vestes de salvação. Essa experiência cada um deve buscar com o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Em Chapecó, os jovens das igrejas estiveram reunidos na ICM FAP 1 para participar do seminário, transmitido diretamente de Domingos Martins. Mais de 50 jovens estiveram presentes. Agora vamos ouvir uma entrevista com o pastor André Palmeira, responsável pelo Polo, sobre a importância de ter um seminário especial para os jovens. A paz do Senhor. Pastor André, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a importância para os jovens de ter um seminário especial para eles? Bem, primeiramente queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, responder aqui ao pastor Adairto que a importância é essa comunhão, é o esclarecimento que nós vamos ter de tudo aquilo que Deus, para esse momento profético, está realizando a obra, né? Não só aqui na cidade de Chapecó, como também na nossa região. Então eu vejo assim que essa integração, né? Esse conhecimento da revelação, né? Desse momento profético, isso para mim é muito importante e os jovens estão aproveitando esse momento. Vamos acompanhar agora o que nos diz o pastor Márcio Braz, que está à frente da igreja de Xanxerê, sobre o aniversário da igreja local. Paz do Senhor, pastor Márcio, tudo bem? A paz do Senhor, Lucélia, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos em Xanxerê com os pastores da região noroeste e o pastor Márcio vai contar para a gente um pouquinho de como está sendo esse final de semana. Sim, Lucélia, esse final de semana ele está sendo maravilhoso porque nós tivemos o trabalho dos jovens, o Manaim, o seminário, e nós tivemos a participação de 21 jovens e nós tivemos também o aniversário da igreja de Xanxerê, 21 anos da igreja em Xanxerê. E nesse final de semana nós recebemos aqui 12 pastores que vieram da região litorânea e eles tiveram aqui junto com o coordenador, o pastor Jânio, onde eles participaram de um culto conosco, o aniversário da igreja, no sábado à noite, após o seminário dos jovens, onde contou com 84 vidas neste culto, mais 21 visitantes que vieram até pela primeira vez, tiveram experiência de conversão, foi algo extraordinário. Então, hoje pela manhã, domingo, nós estamos aqui no mini seminário, né? Onde nós tivemos 2 aulas antes do café, e agora tivemos o café, e agora vamos participar da escola bíblica dominical diretamente do Manaim, né? Vamos participar agora, já estamos participando, e após a escola bíblica nós teremos ainda mais uma aula. São temas maravilhosos que o senhor tem dado para que seja trazido para a igreja nesse aniversário. Então, foi falado primeiro sobre o que culto é o vosso, né? Foi uma aula maravilhosa. Depois, falando de Noé, né? E a sua família, trazido para a família. E agora, após a escola bíblica dominical, nós teremos uma aula, vós sois a carta de Cristo. Então, tem sido maravilhoso, o senhor tem operado grandemente. Amém. Muito obrigada, pastor Márcio. Toda honra e glória ao nome do Senhor Jesus por todas as atividades realizadas aqui em Santa Catarina. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Obrigado, irmã Patrícia, pelas informações. E agora vamos para o Rio Grande do Sul, já fechando aqui a nossa edição com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, diretamente do Rio Grande do Sul. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Jorge, e a todos que acompanham a mais essa edição do Manaim News. É com grande alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira para compartilhar com os irmãos as maravilhas que o Senhor tem operado nas igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, dia 21, foi realizado no Manaim de Porto Alegre o Seminário de Jovens. Estiveram presentes neste seminário jovens de todo o estado do Rio Grande do Sul. No período da manhã, foram ministradas 3 aulas presenciais e tivemos a participação especial de 2 pastores convidados para este seminário.
pastor João Carlos Braga, de Vila Velha, no Espírito Santo, e do pastor Josué Emerick, de Florianópolis, Santa Catarina. A primeira aula da manhã teve como tema a medida espiritual, ministrada pelo pastor João Carlos Braga, que antes de iniciar a sua aula teve a oportunidade de ensinar aos jovens um louvor na língua brasileira de sinais, juntamente com a irmã Flávia Sudré, responsável pelo trabalho de Libras no Manaim de Porto Alegre. Foi um momento de duplo aprendizado e de muita adoração, despertando em muitos participantes o desejo de aprender Libras. Louvado seja o nome do Senhor. Após a ministração da sua aula, o pastor João Carlos Braga fez questão de deixar o seu depoimento sobre o seminário de jovens no Manaim de Porto Alegre. Irmãos, a paz do Senhor, uma grande alegria que eu recebi de poder vir conhecer aqui o Manaim de Porto Alegre. Já tinha sido convidado antes para vir conhecer e aproveitei esse momento, esse evento especial do seminário de jovens para poder participar e conhecer esse lugar tão maravilhoso para nós. As aulas estão acontecendo, o Espírito do Senhor está visitando as nossas vidas e com certeza, vamos sair daqui com uma nova experiência com o Senhor Jesus. Vamos sair daqui transformados, aperfeiçoados para a glória do Senhor. E cada jovem, tanto os que estão aqui quanto os que estão em todos os Manaíns, nós temos uma certeza de que o Senhor há de dar uma grande bênção. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. A segunda aula da manhã foi ministrada pelo pastor e também convidado Josué Emerick, de Florianópolis, Santa Catarina, que trouxe a aula com o tema As Vestes. A aula foi marcada pela ação do Espírito Santo na vida dos jovens. Após a ministração da sua aula, o pastor Josué Emerick também fez questão de deixar o seu depoimento sobre aquilo que ele viu e viveu no Manaim de Porto Alegre. Nós estamos aqui no Manaim de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu e o pastor João Carlos Braga estivemos aqui na parte da manhã ministrando aulas presenciais nesse seminário de jovens. Estamos acompanhando juntos a transmissão via satélite a partir do Manaim do Espírito Santo. Para nós foi uma grande alegria encontrar aqui um povo alegre, amável, comprometido com a obra do Senhor, sensível à voz do Espírito Santo. Fomos muito edificados e fortalecidos para prosseguir nessa caminhada. Nossos votos aqui ao pastor Ricardo, coordenador da região, e a todos os irmãos de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, é que Deus faça prosperar a sua obra com grande alegria no meio dos tempos, enquanto aguardamos o grande dia da volta do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor. A terceira e última aula, no período da manhã, foi ministrada pelo pastor coordenador da região, o pastor Ricardo Medeiros, com a aula cujo tema foi a direção do Senhor na formação do lar. A aula que deu aos jovens a oportunidade de refletir sobre suas escolhas. No período da tarde, estivemos conectados via satélite com Domingos Martins e tivemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos no corpo, desfrutando da mesma comunhão e da mesma doutrina. Estamos aqui no Manaim de Porto Alegre, mais um seminário de jovens, onde pela parte da manhã tivemos um seminário com as aulas presenciais, onde o Senhor visitou grandemente nossos corações, nos dando experiência, nos dando ensinamento para a caminhada. E na parte da tarde, estamos reunidos em um só corpo, através do Manaim lá de Vitória, em cadeia com os Manaíns do Brasil e do mundo, para aprender em um só corpo, em um só espírito, a doutrina do Senhor e as experiências que Ele tem para a obra, começando pelos jovens. Amém? É uma presença estar aqui, um prazer estar reunido com os irmãos novamente, onde só temos que aprender. Paz, Senhor Jesus. Outros jovens ainda fizeram questão de deixar o seu depoimento sobre este momento marcante em suas vidas. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu estou aqui hoje no Seminário de Jovens em Porto Alegre. Na parte da manhã tivemos 3 aulas presenciais que foram uma bênção porque elas deram diretrizes e orientações para a nossa vida enquanto jovens. E é sempre muito importante no mundo que a gente está, cheio de ruído, cheio de outras vozes, ouvir a voz e a direção do Senhor para as nossas vidas. Não perca o próximo e a paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Teodora, da Igreja de Caçapava do Sul, do pastor Jeremias. Estamos aqui no seminário, no Manaim de Porto Alegre, no seminário de jovens, participando dessa bênção maravilhosa desde cedo, reunidos com jovens de todo o Rio Grande do Sul. Está uma bênção, estamos sentindo a presença do Santo Espírito aqui entre nós, participando desse projeto maravilhoso que é o trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Ao final do sábado, ainda no Manaim de Porto Alegre, foi realizada uma vigília de oração, com a participação dos nossos jovens e de muitos irmãos que vieram de diversas localidades para desfrutarem de um momento único, de muita comunhão, louvor e adoração ao nosso Deus. A vigília foi conduzida pelo pastor Josué Emerick. Aproximadamente 300 pessoas estiveram presentes e todos puderam passar alguns momentos de joelhos aos pés do Senhor. Houve um quebrantamento muito grande e o Senhor visitou a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Encerramos assim, Jorge, a participação do Rio Grande do Sul nesta edição. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. A paz do Senhor, Jorge. Obrigado, pastor Alexandre, obrigado aos pastores pelas participações aqui de todos, né? Pelas informações. E você, tá gostando aqui desse novo momento do Manaim News? Desse novo formato? Eu também estou gostando, né? E louvado seja Deus que você também está gostando. Não perca a edição de amanhã. Compartilhe aqui o Manaim News, avisa a sua família, avisa a sua igreja e nós vamos trazer mais notícias amanhã, quinta-feira, do Norte e o Nordeste do Brasil. Amém? E olha, se você quiser, pode participar aqui com a gente também. Envie tudo o que aconteceu aí na sua região, qualquer evento. Manda para cá e vai passar aqui no Manaim News. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, hein?